Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o primeiro capítulo do nosso videolivro de Cálculo Integral e Diferencial 1. Espero que os senhores aprendam muito com esses nossos videolivros de cálculo. Que os senhores se inscrevam no canal, por favor. Quando os senhores se inscreverem, clique no sininho, porque a sua inscrição vai ajudar o crescimento do nosso canal. E dê aquele like também, que ajuda muito. Senhores, tenham bons estudos. Para calcular a área da circunferência, nós usamos área igual a π vezes r ao quadrado, seja r igual a 8,6. Se a gente fizer as continhas, a gente vai achar que a área dessa circunferência é aproximadamente 232 unidades de área. Muito bem, a gente está tentando explicar para vocês a ideia de limite. Não vou falar o que é um limite, eu vou mostrar um pouco o que é a ideia. Aí o pessoal que está pensando, tem outra forma de calcular essa área? Tem sim, mas a gente vai começar aos poucos. Vejamos então, se a gente introduzisse dentro dessa circunferência um polígono de 4 lados. Muito bem, cada lado tem 12,5. Muito bem, a área dele é 12,5 ao quadrado, que é 156,25. Muito distante do 232, que é a área da circunferência. Então, esse valor está distante do valor da área da circunferência. Está faltando a área dessas 4 partes brancas que os senhores estão vendo aí, que elas são até idênticas e os lados aí são vizinhos. Então, essa parte grande não conseguimos calcular a dela pela área do quadrado. Mas, então, vamos tentar de outra forma. Vamos colocar um polígono de 5 lados? Olha lá, coloquei um polígono de 5 lados da nossa circunferência. Um pentágono, né? Que tem 5 lados, é um pentágono. Muito bem. Olha que você de lado igual a 10. E também não vai adiantar, segundo o rapaz de camisa verde, porque vai continuar faltando área para chegar à área da circunferência. Mas uma coisa a gente tem que observar, né? Está realmente faltando ali. Mas aquela parte branca que a gente usou, segundo o slide anterior, ela ficou menor do que a com quadrado. Olha lá. A com quadrado é essa, e com 5 lados aí. Nós diminuímos o lado e também diminuímos o que está faltando na circunferência. A gente, então, vamos tentar um de 6 lados. Muito bem. Tentamos de 8, tá? De 5 não deu. Vamos tentar um de 6 lados, onde o lado vale 8. Olha lá, eu aumentei o número de lados, diminuiu também o tamanho do lado, hein? O primeiro era 12,5 do quadrado, o do outro estava valendo, eu não me lembro, vou olhar agora para os senhores verem, valia 10, e agora com 6 lados passou o L igual a 8. Também não vai adiantar nada, vai continuar faltando na área para chegar na área da circunferência. Mas aí, senhores, que a gente está vendo que também diminuiu mais ainda aquela área branca. O que você não observou, rapaz, é que cada vez que vou aumentando o número de lados, vai diminuindo a área que falta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse lado, vamos passar um de 8 lados então para ver. Olha lá, passamos de 8 lados, com L igual a 6,78. Diminuiu o lado também, o tamanho dele, mas aumentamos os lados do polígono, de 8 lados. Opa, vamos melhorar. Veja agora no polígono de 8 lados, estamos mais próximos da área da circunferência. Vamos dobrar esse número de lados? Porque vocês viram que ali foi ficando menor ainda a área que nós precisamos. Então vamos dobrar isso aí, vou fazer 16 lados agora. Aí o lado ficou 3,5. Ficamos mais próximo da área agora, olha. Se a gente calcular a área desse polígono, ficar bem próximo do 230 e poucos, que era a área da circunferência no início dessa aula. Então, senhores, essa é que é a ideia de limite. Quando o lado L do polígono tende a zero, estamos nos aproximando da área total do círculo. A L igual a 10, o lado do polígono sempre vai diminuindo, tendendo para zero. Quando o lado do polígono estava se aproximando de zero, a nossa área estava se aproximando de 232. Então, cada vez que a gente vai aumentando o polígono, ele vai aproximando
de zero o lado dele. Ele começou com 12 e pouquinho, depois passou para 10, depois passou para vários valores. E quando nós passamos para 16 lá, do lado já ficou com 3,5. Ele está sempre tendendo para zero. E quanto mais você aumentar o lado político, mais ele vai tender para zero. Essa, senhores, é a ideia de limite. Quando o lado político estava se aproximando de zero, a nossa área estava aproximando de 232. Quando o número n de lados de um polígono tende a um valor muito alto, para o infinito, nos aproximamos da área total do círculo. Quanto mais você for aumentando, iniciamos 4 lados e terminamos com 16, e poderíamos ter colocado mais. Isso, o n pode tender a infinito, aí nós vamos chegar na área de 232, como está o nosso exemplo aí. Vamos ver agora o que é um limite em funções. O limite em funções funciona da seguinte forma: qual o valor do nosso f de x? De qual valor nosso f de x se aproxima quando o nosso x tende a determinado número? A função é y igual a f de x. Nós sabemos que y e f de x é a mesma coisa, né? Limite é representado por aquela letra, aquele x com um tracinho, uma flechinha, um A, é que ele está tendendo para um valor A qualquer. Ele vai ser igual ao valor que ele vai chegar, vai ser o valor B. X se aproximando do valor A. Cada vez que x se aproxima de A, o y se aproxima de B. Entendeu? Quanto mais x se aproxima de um valor A, o y, que é o f de x, né, vai se aproximar de B. Essa é que é a ideia de limite. Vamos ver na prática um limite em funções. De qual valor nosso f de x se aproxima quando o nosso x tende a um determinado número? F de x igual a x3. Então, o limite de f de x é quando o x tende para 2. Nós poderemos dizer que é o limite de x elevado ao cubo. No lugar do x a gente coloca o 2, e o limite de 2 e terceiro é igual a 8. Quanto mais x se aproxima de 2, y se aproxima de 8. Porque se x for, por exemplo, 1,99, 1,9 elevado ao cubo é 6,86. Um x 1,99 elevado ao cubo é 7,88. Olha só, o x está aproximando de 2 e cada vez mais o nosso y, que é o f de x, está aproximando de 8. 1,9993 é 7,98. 1,99993 ao cubo é 7,99. Então, isso quer dizer o seguinte: quando mais x se aproxima de 2, y se aproxima de 8. Ok, senhores? Então, toma muito cuidado com esse limite, que é isso que é a função. Quanto mais o valor que está tendendo aproxima, o y também vai se aproximando. Vejamos agora uma coisa que a gente tem que observar e tomar cuidado. Qual o valor do nosso f de x que se aproxima quando ele se tende a um determinado número? Para o cálculo de limite, as substituições pode não dar certo. Só você falar que é fazer o f de x, vou substituir lá, dá certo em algumas situações, mas pode não dar certo. Porque, olha, por exemplo, aquele limite de f de x mais 4 quando x tende para 2. Quando a gente coloca ali, e da outra equação g de x também, quando o x tende para 3. Se você fazer a substituição ali, vai dar 6 sobre 0. E a outra vai dar 0 sobre 0. Quando isso acontece, não pode, nós não podemos ter 0 no denominador. Aí falar que isso vale 0, não, isso aí não é 0. A gente nunca fala que dá 0. A gente sempre fala que esse limite é indeterminado, ok, senhores? Então, prestem bem atenção nisso. Então, vamos continuar a ver isso que eu expliquei para os senhores ali agora na tela anterior, né? Aí, chamamos os dois casos de são indeterminação do limite. Nunca, olha, por favor, não façam isso. Nunca falam que é igual a 0. No limite, na operação com os conjuntos naturais, nós aprendemos que ali que não tem jeito, não existe 0 no denominador. No nosso limite, a gente fala que isso é uma indeterminação. Aí a mocinha está perguntando como resolver. Nos próximos estudos, a gente vai chegar à hora de como resolver um limite indeterminado. Enquanto isso, vamos tentar primeiro entender o que é o nosso limite. Quero saber o limite dessa função quando o x tende para 0. Então, a função está no gráfico aí. Vocês podem ver que ela é uma constante, desce,
até um valor, depois sobe, passa pelo 1 ali. Tranquilo? Muito bem. O que a gente tem que compreender é que é o seguinte: se você vê aqui no gráfico, ali, quando o x tende para menos 0,07, o y tende a aproximar do 1, deu 0,56. Quando mais eu vou diminuindo o valor do x, vai passar para menos 0, vai aumentando, quer dizer, que é negativo, né? Quanto mais eu vou chegando, tendendo para a esquerda, ele está indo da esquerda para a direita, então ele está indo para a esquerda, certo? Ele vai aproximando de zero. O y vai para 0,0088. Até quando ele chega lá, 0,01 deu 0,96, que a tendência dele é chegar até 1. Então, quanto mais perto de x se aproxima de zero, pela esquerda, y se aproxima de 1. Eu quero que vocês entendam isso. Se vocês pegam um gráfico, vocês estão pegando ali, ó, ele está descendo, ele começa a subir, certo? Nós temos 3 funções, tá? Aí nós temos a função que ele começa a subir, tendendo. Quanto mais ele vai tendendo para zero, o y, o x vai tendendo para zero, vai sempre diminuindo, ele vai tendendo para 1. Então, essa é que é a ideia. Então, vamos continuar esse raciocínio aqui. Olha o que aconteceu aqui agora. Imagina agora, x aproximando de zero pela direita. Então, aquela reta passou do 1 e está lá no outro lado. Aí ele começa, ele está na direita. Então, se você imaginar no gráfico, você descer uma reta perpendicular ao eixo do x ali, você vai ver que o x está tendendo para zero pela direita. Então, ele vai passando ali, ó. Quando o x é 0,79, ele é 1,358. E aí vai baixando e vai descendo, tendendo para 1, até chegar a 1. Podemos dizer agora que o x já está aproximando do zero pela direita, para o limite ser igual a 1. Tranquilo? Então, essa aproximação, essa ideia de aproximação pela direita e pela esquerda, fazendo exercício, os senhores vão entender bem. Mas eu acho que ficou muito bem claro isso dentro da situação de gráfico. Vejamos agora essa mesma situação que nós estamos discutindo. Ali está ele, tendendo pela esquerda, tendendo para 1. E pela direita também tentou. Nem sempre os limites laterais são iguais. Certo? Nem sempre. Quando os limites laterais não forem igual, a gente vai dizer que não existe limite. Para que o limite passe a existir, os limites laterais têm que ter o mesmo valor. Quando ele tende para um valor pela esquerda, do negativo tendendo para um outro valor, quando ele tenta para a direita também. Então, podemos dizer que x aproximado de zero pela direita é o limite de f de x igual a 1, e pela esquerda o limite de f de x também é igual a 1. Então, o limite dessa função f de x é igual a 1, porque as duas situações são iguais. Vejamos agora mais um exemplo interessante. Tome cuidado, que nem sempre vai ser igual. Então, pode acontecer do limite de f de x ser diferente do limite de f de a. Então, vamos ver aí que a gente vai ver isso aqui agora. Então, vamos tentar entender esse gráfico, que é um gráficozinho, que tem várias tendências, e vocês podem ver que tem uma bolinha lá em aberta e uma bolinha fechada. E essa situação nos deixa pensar. Olha, tem uma bolinha fechada ali do 1, subindo ali no ponto. Vamos passar traçar um gráfico ali dentro desse lugarzinho ali. Eu tracei um pontinho azul para chegar no 1 e 3. Então, deu para perceber ali, é possível ver claramente que o f de 1 vai ser 3. Mas acontece que quando mais x se aproxima de 1, né, y se aproxima de 4. A tendência dele é vir de 1. Ele está ali no menos 4, você pode ver, vai para menos 2, menos 1. A tendência é aproximar de 1 pela esquerda. A setinha está nos mostrando isso. A tendência é o limite ser na bolinha aberta, até chegar no ponto máximo. Embora f de x seja igual a 3. O limite nessa curva é na bolinha aberta, ele tendendo para a esquerda. Vamos ver qual valor y está se aproximando quando x se aproxima pela esquerda, de 1 pela esquerda. Agora, a bolinha está aberta em menos 4. Significa que f de 1 é igual a 3. Então, podemos concluir que o limite de g de x é diferente de g de 1.
por essa situação. Aquela bolinha aberta nos mostrou essa questão. Agora vamos continuar discutindo isso. Vamos ver agora qual é o valor que y está se aproximando quando o x se aproxima de 1 pela direita. Olha lá, a setinha está nos mostrando, né? Ele está tentando aproximar de 1 pela direita, e também podemos concluir que quanto mais x se aproxima de 1, y se aproxima de 4. Lá, quanto mais x aproxima de 1, o y também vai chegar na curvinha lá no 4 pela esquerda. Isso se aproxima de 4. Podemos concluir que o limite de gx é diferente de 1, pois o limite de x quando tende para 1 é 4. Lá no nosso gráfico. A bolinha está aberta, porque ali o f de x é igual a de 1 é igual a 3. Mas quando pela esquerda, quando ele tende, o nosso limite é aquela bolinha aberta. Ele vai chegar no ponto máximo daquela função. Tranquilo? Vejamos agora mais algumas situações de limites laterais, tanto para a esquerda como para a direita. E a gente tem que observar os detalhes do gráfico. Pela direita, os valores maiores que zero. Então, ele tem uma função p de x e fala o seguinte: 3x quando x for menor ou igual a zero. É a função que define aquela função. É a regra da função. E x mais 1 quando o x for maior que zero. Muito bem. Quando o x ser menor que zero, é quando ele está partindo da esquerda para a direita, que o lado negativo está ali. Menor ou igual a zero é o lado negativo, então ele está partindo da esquerda. Então a função que tende a partir da esquerda é 3x. E a função que tende da direita a partir do lado positivo é a função maior que zero. Espero que isso seja bem claro para os senhores, que a f de x igual a 3x é aquela reta, eu construí o gráfico, certo? Não deram o gráfico, eu fiz o gráfico e substituindo valores, mas isso é uma coisa simples que os senhores já têm esse entendimento lá do seu ensino médio e fundamental. Agora, foi fácil concluir que a equação que, quando o x for menor ou igual a zero, é 3x, é aquela reta vermelha. E quando o x mais 1 é quando o x for maior que zero, é que está do lado positivo, f de x igual a x mais 1. Então, vamos assim, pela direita, a função f de x, quando o x é mais zero, aquela cruzinha ali, mais está mostrando que é pela direita. Quando for pela esquerda, é menos. Até porque o lado direito é positivo e o lado esquerdo é negativo. Legal? Então, como a função f de x, porque a função tem valores maior que zero, limite de x mais 1 é maior que zero. Certo? Então, eu coloquei zero no lugar de 1, somei, o limite dali deu 1. Legal? Muito bem. Agora, quando f de x é igual a 3x, porque a função assume valores menores que zero. Por isso, eu estou usando ela ali na parte do lado negativo, do lado pela esquerda. Então, 3x é igual a 3, no lugar de x eu coloquei a zero, 3 vezes 0 é igual a zero. Então, senhores, o limite de um deu diferente do limite do outro. Então, para essa função, o limite não existe. Então, a condição da existência do limite é que limite de x quando x tende para A tem que ser igual quando pelo lado da direita, tem que ser igual o limite quando o x tende pelo lado da esquerda. Isso é a situação de limites laterais, como eu mostrei para vocês. Vamos fazer alguns exemplos de exercício para ter o melhor entendimento disso aí. Vejamos agora, nós vamos analisar os limites de g de x. Essa função g de x, ela tem um limite quando x tende para a esquerda de g de x, igual a menos 5. Quando o x tende para menos 3 de g de x, que é também do lado esquerdo. E quando o x tende para 3, que é do lado direito, g de x. Muito bem. O limite quando ela tende para a esquerda de x, g de x. O que é? X tende por menos 5 pela esquerda e y tende para 2. Correto? Olha lá, quando vocês observarem ali, quando o x, a setinha está mostrando que a função x, no ponto menos 5, está vendo a bolinha aberta ali? No x menos 5,
ele está tendendo para a esquerda. Qual o valor que deu o y lá no gráfico? Igual a 2. Quando o x tende para menos 5 pelo lado esquerdo, quando o x tende por menos 5 pelo lado esquerdo. Olha lá o que acontece quando ele tende pelo lado esquerdo. Nós vamos ver agora. Está de azul, tende pela direita, olha lá, ele começa tendendo para menos 5. Lá no 2, tá vendo? No ponto lá, y igual a 2, tendendo para 2. Quanto que vai dar? Ele vai chegar, ele tem a mesma curva, quando ele tende para a esquerda, ele está partindo da direita para a esquerda. A setinha está nos mostrando isso, que é o lado positivo, está andando da esquerda para a direita. X tende para a direita, Y tende para 2, que vai chegar lá na bolinha aberta também. A curva está nos mostrando essa curva aí que tende para o pontinho menos 5. Muito bem. Os dois limites são iguais. Então, o limite, quando o x tende para menos 5, é igual a 2. Então, vamos ver agora o outro limite. Nós fizemos do primeiro. Vamos fazer agora o do menos 3. O do menos 3, se você ver, é aquele ponto daquela reta ali. Quando x tende para menos 3, a curvinha, o x tendendo para o menos 3. Certo? Antes nós estávamos tendendo para o menos 5. Ele tende para o menos 3, ele tende para 4. Olha lá. Quando chegar no menos 3, ele vai tender para 4. Isso partindo da esquerda para a direita. Olha lá. Partindo da esquerda, x para do menos 3, ele vai tender para 4. Então, o limite quando x tende para a direita é igual a 4. Agora, vamos ver quando o limite de x menos 3 do lado positivo. Quando vai chegar para o menos 3, ele está subindo aquela rampa ali. E ele vai chegar no valor 6, olha lá. A setinha branca mostrando para a gente ali. Então, ali a gente está identificando que o limite de g de x, quando ele parte da esquerda, quando ele parte da direita, vai ser igual a 6. Sendo assim, o limite de f de x de a, pelo lado da esquerda, é diferente do limite de x tendendo para pela esquerda. Então, quando isso é diferente, pela definição que nós fizemos em situações anteriores, é uma condição de existência, então não existe limite aí. Agora vejamos o mesmo gráfico quando o x tende para 3. Então, o x tende para 3 da esquerda para a direita. Pela esquerda, lá a setinha rosa está nos mostrando, está vindo da esquerda, né? Quando o x tende para 3, vai ser o limite, vai ser 1, no ponto igual a 1, ó, x3, y1. Quando o x tende para 3 da direita também, indo para a direita, ele subir na rampa ali, ó, ele vai vir dar 4 e tal, vai diminuindo, né? 3,9, 3,8, até chegar naquele pontinho ali. Ele vai chegar em y igual a 1. Então, nós podemos dizer que se os dois são iguais, o limite de x para ser igual a 1, quando x tende para 3. Bacana? Depois vocês repitam o vídeo, desenhem os gráficos e tentem entender essas explicações que a gente está colocando. Vamos esboçar, eu quero que vocês esbocem o gráfico e use para determinar os valores de A para os quais o limite de f de x exista. Então, a gente vai descobrir os valores que a gente tem que achar de A para que esse limite exista. Senhores, prestem bem atenção. F de x, ela está exatamente tendo o comportamento dessas três situações que está ali. Eu grifei de amarelo para vocês verem. 1 mais x se x for menor que 1. X ao quadrado se x menos 1 tiver x estiver no intervalo maior ou igual a menos 1 ou menor que 1. E x menos 2 se x for maior que 1. Então, a gente está observando que f de x muda de comportamento no intervalo de menos 1 e 1. São os maiores suspeitos de fazer o limite não existir. Essa é a desconfiança que eu tenho. Então, vamos analisar. Então, construímos o gráfico, né? Está ali, das três funções. Aquele x2 ali é uma parábola, né? Tem um pontinho azul, vermelho ali. Nós temos a reta f de x, 1 mais x, e temos a reta
é 2 menos x. Né? Uma está passando ali pelo menos 1, né? Vocês estão vendo aí que 1 mais x igual a 0, x igual a menos 1. Então a retinha está passando ali no intervalo, com a bolinha aberta, porque lá não tem igual. A do gráfico vermelho é bolinha fechada, porque lá é igual. E da equação do segundo grau, num lado ele é a bolinha fechada, no outro lado ele é a bolinha aberta. Mas isso aí, nós vamos analisar agora a seguinte questão. Para x menor que 1, qual é a função? X menor que 1 é lá a 1 mais x. Então, vai fazer o limite de x menor que 1. Que menor que menos 1, né? Então, x para x menor que 1 menos 1, a função é 1 mais x. Então, é o limite de 1 mais x quando o x tende para menos 1. A gente vai pegar e colocar menos 1 lá, deu 0. Tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos tentar fazer ela quando ela esteja pelo lado negativo. Você viu o limite, tem um negativozinho ali. Agora vamos tentar ver qual é a função, tá certo? Que tem x maior que 2. X maior que 1. Não, x maior que 1 é a última lá. Nós vamos ver primeiro a função que tem x maior que menos 1. Qual é que tem x maior que menos 1? Olha lá, tem menos 1 maior ou igual a x? É a x2. Então, quando a função é maior que menos 1, é a função x2. Então, o limite de x2, pelo lado positivo, nós vamos achar que é colocar menos 1 lá, ao quadrado, dá 1. Muito bem. Então, tivemos aí para o lado esquerdo agora, para a direita. Quando o x menor que 1, pelo lado da direita, e x menor que 1 pelo lado da esquerda, porque agora nós vamos estudar a função x ao quadrado pelos dois lados. Né? Nós estamos aqui por mais 1 e por menos 1. Todos os dois lados deu exatamente 1. Então, o limite, quando o x tende para 1, ele existe que é igual a 1. Tranquilo? Muito bem. O limite vai existir para a diferente de menos 1. Porque quando nós fizemos com a igual a menos 1, não existiu limite. Quando nós fizemos para a igual a 1, a menos 1, a 1, achamos o limite. Então, para qualquer valor diferente de menos 1, o nosso limite vai existir. Vocês viram que quando nós calculamos o limite para x menor, né? Para x igual a menos 1, porque para x, 1 mais x, quando o x for menor que menos 1, correto? Aí nós fizemos o limite de 1 mais x, quando o x tende para o lado da esquerda, quando tende para o lado da direita. Um deu 0, o outro deu menos 1. Não existe limite quando a for igual a menos 1. Então, por isso, o limite vai existir para qualquer valor, desde que a seja diferente de menos 1. Tranquilo? Vejamos aqui mais algum detalhe. Dado o gráfico f de x, calcule caso existe o limite de f de x quando o x tende para A igual a 1, B A igual a 3 e C A igual a 5. Então, vamos fazer primeiro A igual a 1. Não é? F de 1 é igual a 4. Porque nós estamos vendo o gráfico isso. Então, eu peguei o gráfico, tracei os pontinhos no 1, é igual a 4. Mas com um detalhe. Quando o limite está tendendo para a esquerda ela está saindo ali, você pode ver a curva, está indo em direção a 1, tendendo para 1, A tendendo para 1, certo? O que acontece? Ele vai ser igual a 2. Está vendo ali a bolinha branca? O limite ali da curva, ó. Depois começou a outra coisa lá, uma reta lá. E quando o limite tende para a direita, da direita para 1, quando deve para a esquerda, nós achamos que é 2, está lá na bolinha aberta. Quando ele tenta para a direita, ele parte lá, vocês podem ver, de 3 e vai descendo, a setinha branca está mostrando, até chegar lá no 2 também. Então, o limite, tanto pela direita como pela esquerda, apesar de f de 1 ser igual a 4, mas o limite dessa função é exatamente, tanto pela direita como pela esquerda, igual a 2. Então, logo o limite quando x tende para 1 é igual a 2. Ficou bem claro isso? Vamos passar para frente.
Letra B, quando A for igual a 3. Então, eu peguei o ponto 3 aí, é o mesmo gráfico, peguei e vi ali, ó, o limite pela esquerda. Ele está subindo a rampa ali, ó, pela esquerda. Você vê, cada vez que vai se aproximando de 3, o x tende a chegar no 4. E pela esquerda também, quanto mais está se aproximando, parte ali do ponto 6 ali, quanto mais está se aproximando de 3, ele está chegando naquele pontinho ali, que vai ser y igual a 4. Tranquilo? Quanto mais x vai diminuindo, tendendo para 3, o nosso limite vai tendendo para 4. Y igual a 4. Legal? Então, existe o limite, porque tanto o limite para a direita como para a esquerda também são iguais. Vejamos esse aqui agora, esse final. A reta agora pegando da esquerda, indo para a esquerda, a tendência é chegar exatamente no y igual a 2. Então, ele chegou na bolinha lá, da esquerda, chegou no y igual a 2. Agora, quando ele parte para a direita, vocês verem ali os pontinhos pretos levando a reta lá em cima, a tendência é chegar no ponto 6. Quanto mais vai diminuindo o valor de x, ele vai chegar no ponto 6. Então, aí nós vemos que o limite, quando o x tende para 5 pelo lado negativo, que é o x tendendo para 5, é onde está o gráfico ali, quando vai tendendo pela esquerda, ele vai chegar no 2. E quando ele está tendendo pela direita, ele vai chegar no 5. Então, é a aproximação pela direita, essa que era a setinha, e pela esquerda era a outra seta rosa. Espero que vocês tenham compreendido e vamos para um próximo exercício. Calcule o limite do módulo de x menos 3 sobre x menos 3 quando o x tende para 3. Então, vamos observar uma coisa que eu ensinei a vocês na aula de função modular no ensino médio. Aí, no meu canal, tem a aula do terceiro ano e de aula de todos o ensino fundamental que tem essas explicações modular. E o módulo, quando ele está negativo, se x menos 3 for negativo, ele sai com o sinal trocado. E se ele for positivo, ele sai do jeito que está. Então, nós podemos dizer que desse modo x menos 3, se x menos 3 for maior ou igual a 0, sai igualzinho, está lá. Então, x maior ou igual a 3. Legal? E menos x menos 3, está lá menos o parênteses, se x menos 3 for menor ou igual a 0. Então, agora, estamos falando de valores à direita do 3 e à esquerda do 3. O que tende para a esquerda, o que tende para a direita. Pelo lado direito, são valores maiores que 3. No lugar do módulo, será, então, se é maior que 3, está lá x maior que 3, no lugar do módulo, eu vou colocar o x menos 3. Está lá x menos 3, quando o x tende para 3. Eu posso, aquela fração ali, posso cortar x menos 3 com x menos 3, fica o limite de x tendendo para 3 de 1 pela direita, que é o maior que 0, são os valores positivos, então é pela direita. Igual a 1. E o limite de uma constante é a própria constante, isso por definição de limite. Legal? Pronto. Agora vamos para o limite pela esquerda. O limite pela esquerda é quando sai negativo. X menos 3 vai dar negativo. Então eu fiz as continhas lá. X vai ser menor que 3. É do lado menor que 3. É o lado negativo. Então a gente vai colocar no lugar do módulo aquele menos entre parênteses x menos 3, que é o que sai de lá com o sinal trocado. Aqui é x menos 3, eu posso substituir com x menos 3, ficou menos 1 entre parênteses. E o limite da constante é menos 1. Então, menos 1 é diferente de 1, portanto, é o limite dessa nossa função. Ele não existe. A gente está estudando condição de existência, tá? Para os senhores entenderem muito bem isso aí. Calcule os limites pela direita dos valores maiores que 2. Então, vamos calcular os limites, né? Dessa aí de x positivo, por lado pela direita, pela esquerda, que é neutral negativo, e pela esquerda, da mesma função. Então, o que a gente vai tentar entender nisso aí? Olha, quando está partindo da esquerda, ele é o menos, ele vai sempre aproximando de 2. Os talões são 1, 1,2, 1,9, e aquele lado ali é sempre negativo, né? A partir de 1 é todo positivo. Se eu pegar 1 menos 2, vai dar 1. 1,2 menos 2
vai dar menos 0,8. 1,5 menos 2 vai dar 0,5. 1,9 menos 2 vai dar 0,1. A tendência é que quanto mais vai tendendo para a esquerda, vai ficando negativa a soma. O contrário acontece com o outro, se eu pegar 2,1 subtrai 2, dá 0,1 positivo. Se eu pegar 2,2, substituir 2,7, substituir 2, 2,5 substituir 2, e aí a gente vai sempre aumentando quando há diferença. Então, pela esquerda, os valores menores que 2, 1,9, 1,2, isso é a conta eu mostrei para os senhores. Aí o que acontece? Com esse entendimento, pela esquerda, acontece que quando o denominador se aproxima de zero, o valor cresce para menos infinito. E que quando acontece o denominador se aproxima de zero, pela direita, quando o denominador se aproxima de zero, o valor cresce para mais infinito. Então a resposta desse nosso limite é menos infinito e mais infinito. Para esclarecer melhor detalhes dos senhores dessa situação, eu fiz uma simulação aqui que eu vou explicar aos senhores e depois a gente volta aqui nessa tela. Olha lá o que acontece. Eu tenho ali 1 dividido por 0,5, menos 2. 1 dividido por menos 0,05, menos 200. 1 dividido por menos 0,005, dá menos 2.000. Olha, senhores, o que eu quero mostrar para os senhores? Quando mais tende a aproximar de zero, mais o valor vai ficando absurdo, crescendo para menos infinito. Quando tende a partir do zero pela esquerda, olha, de 0,5 para 0,05, não está atendendo para zero, para 0,05, não está atendendo mais para zero, para 0,00005, não está atendendo para zero. Então, quanto maior for o denominador aí, tendendo para zero, maior vai ter, mais vai atender o y para o menos infinito. O contrário do outro lado. Olha lá o denominador. 1,05 está tendendo para o zero pelo lado direito, lado positivo. Dá 2, 1,005 diminuiu, mas aumentou lá, foi para 200. 1,005 diminuiu, aumentou para 2.000. Quanto maior o denominador, mais o y vai tender para mais infinito. É por isso que nós vimos aqui que o nosso limite está no denominador. Quanto mais ele diminuir o denominador, mais o y vai tender para menos infinito. Quanto mais aumentar o denominador, mais vai tender para o mais infinito. Espero que os senhores tenham compreendido e entendido, que tenham gostado e até o próximo vídeo livro de cálculo 1. Tenham bons estudos!